Olá! Se você tem um cachorro, com certeza já ouviu falar sobre a sinomose e talvez também já esteja sabendo que a gente está enfrentando um surto dessa doença aqui em Botucatu e na nossa região. Esse Utilidade Pública vai conversar sobre esse tema com a veterinária Isabela. Doutora, muito obrigada por participar conosco. A sinomose é uma doença considerada grave que atinge cães de todas as raças e em todas as idades. Por que ela é perigosa? Então, a sinomose, ela é considerada uma doença grave porque ela é do mesmo grupo do morbilivírus, né? É o tipo de vírus. E ele é o mesmo vírus do sarampo. Então, acho que as pessoas, né, conhecem o sarampo, sabem o quão grave é o sarampo, né? E ela, das doenças virais que a gente tem nos cães, a raiva, é a segunda, ela perde só para a raiva. A raiva é de 100% de letalidade. Então, todos os animais que pegarem, infelizmente não tem tratamento, todos vêm a óbito. No caso da sinomose, a gente chega a cerca de 80% de óbito, no caso né, se o animal se infectar com a doença. Então, ela é uma doença extremamente grave, porque o vírus, ele tem... A gente, às vezes, não enxerga como que o vírus age, né, mas ele tem lesão na pele, lesão... todo mundo conhece muito só a lesão neurológica, né, mas ele faz um estrago imunológico muito grande, né, então ele tem essa letalidade de 80%, então por isso que ela é muito grave, porque os animais, a grande maioria, infelizmente, vem a óbito. E como que os animais se contaminam? A gente já falou, é só cachorro, né? Quem tem animal doméstico, então os gatos não se contaminam, só os cachorros. Mas como que ele se contamina? É contagioso? O ser humano pode pegar? Embora eles sejam do mesmo grupo do sarampo, não existe essa reação, essa transmissão cruzada, né? O do humano é do humano, do cão é do cão. Qualquer idade, animais jovens são mais susceptíveis, né? Ou um animal mais idoso, já doente, também, né, acaba tendo uma imunidade mais baixa. Mas ela, como até o Covid, né, fazer até um paralelo com o que a gente está vivendo, por ser um vírus e ele tem uma fase respiratória, então ele é eliminado principalmente por secreções respiratórias, então pelos aerossóis que a gente elimina quando os animais, né, estão latindo, arfando, né, no dia a dia deles, mas também é eliminado pela urina, também é eliminado pelas fezes. E aí um contágio muito próximo, é claro que ele é mais grave, mas isso está no ambiente, está na nossa roupa, está no nosso calçado, quando a gente vai para casa, a gente infelizmente acaba levando esses vírus para os nossos animais também. E a gente tem visto muito animal de rua, né? Todo dia a gente vê uma postagem do animalzinho que escapou, de um que foi encontrado. Então a gente está tendo, porque as doenças infecto-contagiosas, elas são doenças importantes de aglomerado. Então em centros de zoonoses, em ONGs, né, em casas de muitos animais, e hoje, infelizmente, na própria rua, porque a gente está tendo muito. Então, esse aglomerado, então um animal que não era doente, teve contato com um doente, aí ele voltou para a casa dele, a pessoa tinha mais de um cachorro, aí no outro dia esse cachorro que saiu, e aí esse ciclo não fecha, né? Vai o tempo todo propagando a doença. Quais que são os sintomas da sinomose? O que a gente tem que estar atento se a gente tiver um cachorro? Como é que a gente pode ajudar, né, diagnosticar no início? Não sei se tem implicação. Então, na verdade, assim, o ideal, até não sei, teve o caso do Raul, né, que foi, todo mundo conheceu, tadinho, que foi degolado, ele teve sinomose e ele praticamente não evoluiu na doença, porque a gente pegou no primeiro sintoma dele, que foi a febre. Como ele estava internado com a gente por conta do caso da facada, a gente estava examinando ele diariamente, mais de uma vez por dia, então a gente conseguiu. Quando ele teve febre, o fato da gente não ter o histórico vacinal dele, a gente suspeitou e já conseguiu diagnosticar, e graças a Deus, né, ele teve uma boa resposta, ele evoluiu super bem, não evoluiu na doença. Então, assim, o ideal seria, qualquer sintoma, mesmo inespecífico, deixou de comer, ficou mais quietinho, filhote, que é extremamente espoleta, né, brincalhão, começou aquele dia mais jururu, então a gente já tem que se preocupar com isso, mas aí os sintomas mais clássicos da doença são vômito, diarreia, aí vai depender muito da fase que a gente tiver, né? Então, se ele tiver no sistema digestório, ele tem vômito, diarreia, perda de apetite. Se ele tiver numa fase respiratória, ele tem aquela secreção ocular, secreção nasal, tem sinais até de pneumonia. Se ele está na pele, que também é um acometimento, e às vezes em filhote, é um dos primeiros sintomas que a gente vê, que é uma descamação de pele, umas bolinhas, até lembra o sarampo, umas pústulazinhas no abdômen. O narizinho, que é aquele narizinho bem lisinho, a mãozinha, né, o coxinho, que é bem lisinho, fica grosseiro, né? E aí, por último, a gente tem uma fase neurológica, que aí a fase neurológica, todo mundo conhece muito, que fala assim, o animal caiu o quadril, né? Que era uma sintomatologia muito clássica antigamente, mas hoje a gente vê de todas as formas. O animal fica incoordenado, tem convulsão, né, fica com a cabecinha desviada. Então, assim, o sintoma neurológico, ele é muito
diferente, cada animal pode manifestar de uma forma, mas o ideal seria assim, num primeiro sintoma, ficou com febre, ficou chatinho, já procurar, principalmente se sabe que esse animal não é vacinado, porque aí com essa informação de que ele não é vacinado, nós veterinários vamos fazer essa busca para confirmar ou descartar esse diagnóstico. Certo, então você já falou aí que existe tratamento, eu queria saber se tem cura e qual é a prevenção, porque pelo jeito vacina, né? Então, cura existe, né? Mas como eu te disse, a letalidade é de 80%, então infelizmente a gente consegue salvar uma pequena parcela, mas a gente consegue. E o tratamento, ele é muito sintomático. Então, aquele animal que está vomitando, a gente vai entrar com antimédico. Aquele animal que está com pneumonia, a gente vai entrar com antibiótico, né, até por conta de infecção secundária. Se tem convulsão, para parar a convulsão. Mas o que a gente faz para a sinomose em si é melhorar o estado geral, né? E como, de novo, até repetindo, falando da Covid, porque é a mesma coisa. A gente precisa estar com o nosso sistema imunológico bom, para a gente conseguir fazer com que o nosso organismo combata esse vírus, né? Então, elimine esse vírus de alguma forma. Então, a gente tem antiviral, tem estudos com antiviral, mas também, como na Covid, para alguns responde, outros não, né? Então, polivitamínicos. O principal é tentar não ter nenhum estresse. Então, aquele animalzinho está um dia frio, não deixar ele no tempo, porque só esse frio já pode fazer com que ele piore, né? Então, o tratamento ele é sintomático, para melhorar a imunidade e muito individual. Cada animal responde de uma forma, mas que a gente tenta o máximo que a gente pode e a gente tenta, né? E para não chegar no estágio, a prevenção, então? Então, a prevenção, que é o principal, seria tratar os doentes, separá-los, né, do resto da população. Então, isso, infelizmente, quando a gente recolhe um animal de rua, a gente precisaria ter uma quarentena, seja para pôr na nossa casa, seja para pôr numa ONG, né, no canil, qualquer lugar que seja, teria que ficar separado até a gente ter certeza que esse animal não tem o vírus, né, para a gente não juntar, e principalmente, então, a vacinação. A vacinação, ela tem vários motivos, é claro, né? Assim, uma imunidade individual, então aquele animal que ele é vacinado, ele vai desenvolver uma imunidade, ele não vai pegar a doença, porque ele é imunocompetente, né? Mas também ele vai ajudar o outro animalzinho que não pode ser vacinado por qualquer motivo que seja. Então, ou ele é filhote, não chegou na data de vacinar, ou ele é um animal que tem, por exemplo, um paciente oncológico, né, tem câncer, aí ele não pode vacinar por conta da imunidade dele. Ou ele é um animal que foi vacinado, mas infelizmente não desenvolveu, né, a imunidade adequada. Quando a gente fala do resto da população estar vacinada, ele também está protegendo esse animalzinho, porque no caso da sinomose a gente fala de imunidade estéril, que é uma imunidade que o animal, se ele se infectar, além dele não desenvolver a doença, ele não elimina o vírus ativo. Então esse vírus é não infectante, então ele para o ciclo, ele não infecta o próximo, né? Então o ideal seria que 100% dos animais fossem vacinados, mas já que a gente sabe que existem essas situações que não podem ser vacinados, então se 80, 90, a grande maioria for vacinada, a gente está controlando a população. E a vacinação, a gente fala muito assim, 3 doses de filhote, depois reforço anual. Ela é muito individual também, porque vai depender se a mãe foi vacinada, né, se esse filhote mamou colostro, né, então a gente consegue fazer a vacina começando mais cedo, começando mais tarde, mas a grosso modo acaba dando umas 3 doses quando filhote, podendo ser mais, e aí um reforço anual, todo ano precisa fazer. A gente pega, às vezes, trabalho americano que fala de revacinação a cada 3 anos, mas aqui não é a nossa realidade, né? Porque aqui é endêmico, a gente não consegue fazer isso. Então, a vacinação realmente, limpar o ambiente onde esses animais positivos estavam, o que é muito bom no caso do vírus, que ele é um vírus que ele é muito fácil de ser eliminado no meio ambiente. Água e sabão mata, né? Um desinfetante comum mata. Então, a gente consegue eliminar e aí cuidar desses positivos para eles não passarem para os outros. Mas, com certeza, a vacinação é o principal. Então, vou pedir para você deixar um recado para o nosso público, falando especificamente com aqueles que têm um cãozinho lá em casa, que cuidados tem que ter e como é que cuida certinho do animal para que não venha sofrer com essa doença que é tão grave e tão mortal, né? Tá bom. Então, gente, como eu acabei de dizer, eu acho que o principal é a vacinação. Se você está em dúvida se o animal já tomou vacina um dia, a idade que ele tem, porque às vezes um filhotinho já mais velho, né, não tão bebezinho, não precisa das 3 doses de reforço, né, precisa só de 2. Então, pede uma orientação para um veterinário, leva a carteirinha, fala, às vezes ele já tomou quando filhote, mas aí ficou alguns anos sem tomar, né? E qualquer suspeita, não espere ele estar numa fase pior da doença, né, já está com um sintoma muito grave. Então, você conhece seu animalzinho, ele amanheceu diferente, amanheceu estranho, já procura um veterinário, porque a gente vai, com certeza, poder auxiliar e, se Deus quiser, não deixar evoluir essa doença tão grave.
Obrigada. A gente conversou com a doutora Isabela, que falou a importância, então, de ter um olhar bem cuidadoso mesmo para o nosso melhor amigo. Eu sou Adriana Ribeiro, esse é a Utilidade Pública, e não se esqueça, vacinar é um ato de amor.